Dando sequência aqui naqueles temas que eu me propus a falar um pouco, no primeiro dia ele falou sobre o observador cria sua realidade, ou seja, cada um de nós cria a realidade que quer, consciente ou inconscientemente, não importa. Se o cara sabe o que está fazendo, ou o cara não sabe o que está fazendo, não importa o que ele está fazendo. O segundo dia, eu falei sobre o quê? Alguém lembra? Crenças. Crença limitante. Ou seja, o que foi colocado, o que foi implantado, o que foi instalado em mim ao longo da minha do meu crescimento é o que dita a regra do que acontece na minha vida. É como se fosse o óculos que eu vejo a vida, a forma que eu vejo a vida. Se é com dificuldade, ou se é com facilidade, ou se eu tenho crenças que me faz crescer, ou se eu tenho crenças que me diminuem, que não me deixam romper. E hoje eu me propus falar sobre o poder do agora. Presente, passado e futuro. Vocês acham que essa divisão existe? Acho que existe? Presente, passado e futuro? A gente consegue. O passado a gente tem que ir lá dentro para hoje já foi. O futuro a gente não sabe nada ainda. E o presente a gente tem que viver. Quem acredita aqui em viagem no tempo? Ninguém acredita em viagem no tempo? Não, né? Você acha que a gente tem o poder de viajar no tempo? Pensamento, sim. Entendi o pensamento. Beleza. O único momento real é o presente. O que o sofrimento humano nasce? O que o sofrimento humano nasce da fixação no passado ou na ansiedade do futuro. A ilusão do tempo. A mente humana é uma máquina do tempo. Bendito acertou, Deus. Ela passa a maior parte do dia remoendo, ou seja, pensando, cogitando arrependimento passado ou simulando problemas que ainda não aconteceram. O passado é apenas um traço da memória e o futuro é uma projeção mental. Nada jamais aconteceu fora do agora. Na verdade, só existe agora. Passado não existe, nem futuro existe. Isso é só uma divisão lógica para a gente ter uma lógica, ter um pensamento dele. Mas na verdade, o futuro não existe e o passado não existe. Daqui 10 minutos seria o futuro, né? 10 minutos. Mas quando chegar 10 minutos, não é futuro mais, já é agora. E eu só consigo fazer alguma coisa agora. Eu não consigo fazer nada no meu passado. Eu não consigo mudar nada, fazer nada no meu futuro. Só existe agora. A identificação com a mente. Nós não somos pensamentos. O sofrimento surge quando acreditamos que a voz em nossa cabeça é quem somos. Quem que já teve a percepção de estar pensando alguma coisa e está como se estivesse de fora assistindo aquele pensamento? Entendeu não? Você está pensando alguma coisa? Eu entendi. Você está pensando alguma coisa? Não, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou assim, na folha de tal me falou isso, me falou aquilo. Você está pensando, mas quem é que está observando aquele pensamento? Deixa eu só falar, não. O que acontece? Comigo acontece assim. Eu penso uma coisa, às vezes eu penso uma coisa assim e aquilo acontece. Exemplo, quando acontece, eu já pensei nisso.
está acontecendo isso. Acontece comigo diariamente. Você entendeu? Às vezes, quando chega um momento que está acontecendo aqui comigo, aí eu já imagino, gente, mas imaginei que ia acontecer isso, está acontecendo. Acontece isso comigo diariamente. Existe uma divisão nos dois cérebros da gente. O pensamento acontecendo e o bendito que está observando aquele pensamento. Ou seja, nós não somos o pensamento. A Dani falou uma notícia triste que agora há pouco, que a pessoa se suicidou. O que leva uma pessoa a se suicidar? É triste, né? O que leva a pessoa a tirar a vida? Ela perdeu a esperança totalmente. Perdeu a esperança. Aí vem na mente dela, ó, a única solução, tira a minha vida. Não tem mais solução, acabou. Mas aquele pensamento é ela? Não é. Aquele pensamento não é ela. O pensamento não é quem somos. A crença limitante, por exemplo, eu não consigo, eu não posso, eu não sou, eu não vou. Aquilo é a pessoa? Não é, aquele é um pensamento que foi implantado. Aqui é um pensamento que foi implantado. Então a gente precisa de aprender a dissociar isso, o pensamento, de quem a gente realmente é. Existe uma divisão. Pratique o papel de observador. Quando você observa um pensamento, você percebe que existe uma consciência por trás dele, que é silenciosa e imutável, que é a nossa essência divina, o que a gente realmente é. Que a gente está aqui nessa terra aqui só para viver uma experiência. A gente está aqui para viver uma experiência. A família que a gente está, o lugar que a gente está, o país que a gente está, a maneira que a gente veio à terra, se com dinheiro ou sem dinheiro, se com a deficiência física, se ou com saúde, existe um motivo pelo qual a gente está nesse contexto. O corpo de dor e o ego. O ego se alimenta de drama e negatividade para sobreviver. Crença limitante traz dor. Corpo de dor seria o quê? O que eu sinto na verdade aqui. O ego seria o que eu imagino que eu sou. Envolto de das crenças limitantes. O corpo de dor é o acúmulo de feridas emocionais antigas que acordam e assumem o controle em momentos de conflito. Reconhecer esse mecanismo no momento em que ele surge é o primeiro passo para a libertação. Pensamento não é quem sou. As crenças limitantes, a maioria delas a gente não sabe que tem. Quem aqui, imagina comigo assim, um limão. Se eu pegar um bendito limão e espremer ele num copo, o que vai sair? Vai sair caldo de limão. Se eu pegar uma laranja e espremer, vai sair o quê? Caldo de laranja. Se eu pegar a uva e espremer ela, vai sair o quê? O caldo de uva. Quando a vida nos espreme com dificuldade, nós soltamos, nós liberamos o que a gente tem de verdade. Se você é explosivo, se você é suicida, se você é brigão, se alguém te espremeu, você vai soltar aquilo. A gente vai revelar o que a gente realmente é quando a vida nos espreme. A prática da presença. Atenção plena em tarefas simples. Ao lavar a louça, ao caminhar. Sinta a água
a textura dos objetos e a respiração, em vez de planejar o próximo compromisso. Será que é só eu ou tem mais gente que faz isso? Tá? Exemplo, tá tomando banho, mas tá imaginando, acaba de tomar banho, aí a mulher tá fazendo janta, aí eu vou jantar, aí eu vou ver a série e tal, ou então eu vou ver, vou brincar com a menina, ou eu vou fazer isso, ou eu vou fazer aquilo outro. A mente da gente só pra frente, né? Só cogitando, só que a gente esquece de aproveitar aquele momento ali. Fala do momento presente. Você está numa máquina aqui, por exemplo, operando uma máquina. Aí talvez sua cabeça não está aqui, você está pensando numa conta que você tem, ou no negócio que tem que fazer depois. Só que você não está naquele momento, você não está aproveitando aquilo ali. E na verdade, a única coisa, o único tempo que existe é o bendito presente. Só existe agora, não existe mais nada. Só existe agora. E a pessoa que vive demais no passado, ela está propensa, exemplo, com depressão, bem mais fácil, só vive nos traumas passados. Ou uma pessoa que só vive pensando no futuro, está propensa à ansiedade. Aí depois tem que tomar remédio e não sabe por que está só preso no bendito futuro, que não existe ainda. A gente fica gastando energia numa coisa que não existe. Planejar uma coisa. Bom, eu vou fazer isso e aquilo. Planejei, né? Só que eu estou fazendo a primeira coisa aqui. Estou fazendo a primeira coisa, mas eu estou pensando já na última lá. Eu não estou participando aqui da primeira coisa. Eu estou pensando lá na última. Aceitação radical. Se a situação atual é ruim, você tem 3 opções: mudar a situação, afastar-se dela ou aceitá-la. Afastar-se dela ou aceitá-la totalmente. Qualquer resistência interna gera sofrimento inútil. Está na situação ruim, ou sai dela, ou aceita ela. Ou você muda, ou você afasta dela, ou aceita. Benefícios da presença: redução da ansiedade. Ao focar no agora, você percebe que a maioria dos seus medos não existem no momento presente. Tem uma conta que vai chegar semana que vem e eu não tenho dinheiro. É a semana que vem ainda. Só que a semana todinha eu vou ficar sofrendo. Sei que a coisa só vai ser semana que vem, mas na semana todinha eu vou ficar sofrendo. Melhora nos relacionamentos. Você passa a ouvir as pessoas de verdade, sem julgamento ou defesa do ego. Para encerrar aqui, não busque a paz, não busque qualquer outro estado além daquele em que você está agora. Caso contrário, você criará um conflito interno e uma resistência inconsciente. Na Bíblia fala o seguinte: chora com os que choram, se alegra com os que se alegram. Qual é o estado que a gente está agora? Você está triste? Você está de luto? Viva ele, resolva ele ali, ó. Você está feliz? Beleza, festeje, resolva ele ali. Você tem um trauma? Resolva ele ali. Fala sobre o momento presente, o poder do agora. Esse pequeno resumo eu tirei de um livro, que é o Poder do Agora. O nome do livro é o Poder do Agora. E na verdade esse é o único tempo que existe para qualquer um de nós, não importa. Quando você aprofunda um pouco mais na física quântica, eu gosto bastante de física quântica, porque explica bastante coisa. Eu até mandei um videozinho para ver esse fim de semana sobre matéria. O que é matéria?
O átomo ele é formado de 0,99999% de energia e 0,00001% de matéria. Em termos de comparação, o estádio de futebol. O estádio de futebol seria o átomo completo. 1 grão de areia no meio desse estádio de futebol é o que tem de massa, esse átomo. Então, na verdade, o que existe de matéria? Quase nada. A maioria é energia. E a energia, ela é fluida, ela não é rígida. A energia é fluida. Pensamento é energia. Sinal de Wi-Fi pega no celular que é energia. Onde está? Onde está? Mas ele existe. Então, o poder do agora, a gente vem pensar um pouco mais sobre isso aí. Eu estava pensando esses dias, eu pensei, gente, o que eu posso fazer para convencer alguém de alguma coisa? Aí me veio o insight, eu não preciso convencer ninguém de nada. A única coisa que eu preciso fazer, que é o meu propósito, é falar. 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 A única pessoa que tem o poder de se convencer é cada um de nós que está ouvindo. Se achar proveitoso, começa a pensar sobre. E onde é que isso impacta aqui no nosso grupo aqui? Totalmente. Porque a gente está aqui de corpo presente, e de mente presente, estando aqui de verdade, a gente vai conseguir entender as outras pessoas, vai conseguir entender o processo que tem que ser feito, e todo mundo engajado nesse contexto aí, só vai ter sucesso. Top? Alguém quer falar alguma coisa? Então, amém, né? Pode falar.